Olá, eu sou Ana Luísa Pretel e estamos aqui para mais um programa Mulheres Condominiais, junto com Gabriela e trazendo aqui também a nossa arquiteta Lígia. O nosso programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio, ele vem com o propósito de trazer a nossa visão para todos os condomínios, trazendo muita informação para síndicos, síndicas, todo o mundo condominial e as condôminas, né? Os condôminos que podem trazer muita informação aqui do que está acontecendo. Nada disso seria possível se nós não tivéssemos a GK Condomínio, desde 76, que ela atua aqui na cidade. Temos cidade de São Paulo, né? Atende portaria e a Repinte. Gente, olha, eu trouxe porque a Repinte, ela sempre pensa nas mulheres, ó, Lixa. Muito legal. Lixa, né? Que nos acompanha já desde os primórdios dos Mulheres Condominiais lá em 2019, 2020. Tá? Então, vamos agora começar o nosso programa Mulheres Condominiais. Agora nós vamos falar aqui para vocês das questões ambientais, que são questões de relevância para o condomínio, que hoje não está tendo esse olhar tão apurado somente a hora que chega a multa. Né? E quem vai esclarecer, é verdade, e quem vai esclarecer isso é uma síndica que é arquiteta e é bióloga, a Lígia. Por favor, Lígia. Tudo bem, gente? Primeiro, obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. Vai ser um prazer falar um pouquinho aí do que a gente tem vivido e conhece, né? Das questões ambientais, que são desafios, né? Para o cidadão e também para os condôminos, né? Olha, agradeço imensamente de você estar aqui conosco, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos escutando, quem é a Lígia? Como é que a Lígia acabou sendo assim? Eu sei a história toda, né? Bonitinho. A Lígia já foi também palestrante no evento Mulheres Condominiais, abordando esse assunto ambiental. Né? É uma das mulheres de destaque dentro do nosso portal. Nos sigam no portal também Mulheres Condominiais, tem muita informação, tem curso gravado, tem lojinha, tem tudo lá, né? Muito legal. E tem as mulheres de destaque, que elas só vão vindo cada vez mais mulheres que fazem a diferença no mercado, vem mulheres que trazem conteúdo, que trazem experiência. E eu queria que a Lígia falasse um pouquinho como é a Lígia, arquiteta, bióloga, síndica, colunista. Pois é, obrigada, Pretel, obrigada a vocês aqui. Candidata a vereadora pela cidade de São Paulo, sou suplente, né? Enfim, eu, na verdade, acho que eu sou uma pessoa que quis viver o coletivo, desde sempre. Então, as formações que eu tive, na verdade, são ferramentas para eu trabalhar dentro daquilo que eu gosto, que é a vida dentro do coletivo. Eu me formei, entrei na PUC de Campinas para fazer arquitetura, depois eu acabei fazendo biologia na Unicamp, né, em Campinas, eu sou campineira, e no final, exercendo a profissão já como arquiteta, eu acabei me direcionando para fazer trabalhos dentro de condomínios. Eu já tinha como hobby ser síndica. Olha que coisa esquisita, né? Alguém que tem um hobby síndica já é diferente, né? Eu era presidente de um clube, eu era síndica de onde eu morava, aí começou a história de convidarem para eu cuidar de outros condomínios, não tinha muita profissão ainda, e vai fazer 25 anos que eu já atuo como síndica profissional, e foi uma coisa que foi acontecendo junto, aí eu acabei fechando os escritórios de arquitetura, faço alguma consultoria muito esporadicamente, quando as pessoas fazem questão, né? Porque o trabalho de síndico profissional já toma todo o nosso tempo, né? E agora, na verdade, está ressurgindo o trabalho realmente dentro do campo do meio ambiente. Porque as questões ambientais, elas estão entrando mais em foco, né? A gente sabe, né? Só com as questões do aquecimento global, foi até tema, acho que do meu último artigo no Estado de São Paulo, na coluna, foi falar sobre os efeitos
das mudanças climáticas dentro dos condomínios, que são enormes, né? E acho que por conta, assim, foi a vida que foi me levando e eu quero poder contribuir naquilo que eu puder dentro desses dois aspectos. A candidatura também veio desse jeito, eu achei que eu poderia talvez contribuir para a zeladoria da nossa cidade, que na minha opinião, modesta, mas como munícipe, está muito aquém daquilo que a maior cidade da América Latina tem a oferecer, né? Para os munícipes e para a sociedade assim como um todo, porque São Paulo, se você pensar, ela é referência, né? Para todo o nosso país, então ela tinha que dar exemplos a serem seguidos, né? Então, eu tentei, não deu certo, mas foi uma experiência sensacional, né? Sempre, toda experiência é válida, né? Claro. E a gente traz do público, a gente traz para o privado. As experiências, né? Porque eles acabam se entrelaçando, porque existe aí toda uma dinâmica que são parecidas, né? Na questão de hierarquia. Então, o síndico, ele não é o prefeito, mas naquele lugar ele tem algumas funções que se assemelham. É análoga, né? Análoga à função. A função do prefeito. Claro. Né? E eles têm as responsabilidades também. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da sindicância, né? E depois a gente vai falar um pouquinho também da questão ambiental, porque esse é o nosso tema. Tá bom, de fato, o síndico, então, ainda mais sendo profissional, ele é prefeito dentro de uma cidade que ele não mora. Isso que é interessante. Então, por isso que eu acho que existe um certo preconceito, às vezes, em relação a isso. Porque você fala, poxa, como é que o síndico vai cuidar daqui se ele não mora aqui? Mas não tem que morar. Na verdade, o síndico é um gestor, ele não é o porteiro, ele não é aquele que no momento da crise vai fechar o gás. Ele tem que gerar um plano de contingência para emergências, mas ele tem de planejar. E eu acho que nesse sentido é poder executivo, não é poder legislativo. O síndico se submete ao Código Civil Brasileiro, vocês que são advogados sabem melhor do que eu, a convenção condominial, o regulamento interno e as decisões de assembleia. Então, igualzinho o prefeito, determina e ele tem que fazer, né? Eu acho que é nesse sentido, é um cargo eminentemente político. Acho que a maior dificuldade que eu tenho hoje como síndica, depois de tantos anos de janela, né? Eu já errei bastante, né? Como todo mundo. Mas hoje eu acho que eu acerto mais. Mas o que eu tenho que aprender ainda cada vez mais é ser política. E talvez, não política no mau sentido, política no bom sentido, de entender o que aquela comunidade demanda, como funciona aquele mecanismo e tentar fazer com que aquilo seja direcionado para o bem do coletivo. Então a gente vê muita gente com muita disposição para falar no WhatsApp, muita vontade de participar, criticar. Como que eu, como gestora, transformo essa energia de uma outra maneira e coloco em prol da coletividade? Esse é o maior desafio que eu vejo que um síndico profissional, ou qualquer síndico, né, enfrenta. E é o que eu me dedico. Muita meditação, né? Muito yoga, porque você tem de olhar com empatia, sem preconceito. Às vezes você está nitidamente falando com uma pessoa que só pensa no próprio umbigo e ela tem uma posição de destaque dentro de uma comunidade. O grupo não vê, pelo contrário, essa pessoa tem um fã-clube, ela manda naquilo tudo e fala, gente do céu, o que eu faço agora para poder redirecionar? Mas é interessante, é esse meu desafio, é isso que me motiva. Eu acredito nas pessoas, pela minha fé até, eu acho que a gente veio aqui nesse mundinho para poder melhorar, né, como pessoa. Então, se eu tô lá para poder ajudar, vamos tentar, né? Tem que tentar. E é mútuo, né? Claro que se aquilo incomoda no outro, porque de alguma maneira aquilo também reflete em mim, também é uma dor minha, talvez seja uma coisa que eu também ainda tenha de melhorar, né? Então, para mim é muito intenso ser síndica, é uma paixão, eu faço verdadeiramente, é o meu ganha-pão, mas é uma coisa que eu faço como uma missão hoje de vida. E agora, cada vez mais, chegando numa matéria que eu adoro, que é a questão ambiental, que foi onde eu dediquei anos da minha vida fazendo estudos acadêmicos. Porque hoje nos condomínios, tanto na cidade de São Paulo, que é o teu foco, sim, mas no Brasil como todo,
as leis que regem essa parte ambiental, elas se modificaram ao longo desses 10, 15 anos muito rapidamente, né? Trazendo, impondo à sociedade regramentos que antes não existiam. Né? Então a gente dizia, olha, a água não vai acabar. Não, a água acaba. Não, olha, a madeira não vai acabar. Sim, a madeira acaba. Né? A gente dizia, o ar não vai acabar. Eu li ontem que o ar pode acabar. Né? Então, assim, o ar pode acabar. E aí a tecnologia não vai dar jeito, né, Gabriela? A gente não consegue fazer mágica. A gente consegue transformar muita coisa, mas não criar. Criar o ar, claro, né? Então, assim, eu li ontem isso, uma matéria, dizendo que, olha, mundo, tome cuidado, porque o ar pode acabar. Né? Então, assim, acabou o ar, acabou tudo. Então, isso que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, essa questão ambiental, como é que ela está se refletindo dentro dos condomínios, porque, olha, você que está nos assistindo, essa questão é muito importante. A gente tem visto, às vezes, pessoas que não se atentam à questão de uma paisagem ou de um projeto, a palavra é essa, de um projeto que foi concebido de uma forma. Eu vou te dar um exemplo que chegou até a mim, que de repente uma pessoa, uma síndica que não tem o teu preparo, decidiu trocar uma grama natural por uma grama sintética, não obedecendo à questão do projeto. Da permeabilidade. Exatamente. Exatamente. Porque o projeto previa aquelas áreas verdes. Né? Então, assim, eu queria que você falasse, a partir disso, um pouquinho, como é que a pessoa tem que manter o projeto original e se tiver que mudar, o que ele tem que se atentar e como é que os condôminos têm que se comportar para a gente ir numa linha que quem estiver nos escutando saiba. Tá? Obrigada pela pergunta. Olha só, eu acho que tudo começa da questão legal. As leis existem sim, já tem um tempo, mas infelizmente no nosso país a lei às vezes não cola e a gente duvida da autoridade e do conhecimento de quem as fez. Eu digo isso porque quando a gente aprova um empreendimento na prefeitura, e agora falo como arquiteto urbanista, você tem índices que você não pode agravar. Você tem de respeitar um índice mínimo de área que vai ser permeável, você tem de ter áreas plantadas sobre floreiras, porém que vai ter massa verde. Quando a gente faz isso, o que quem fez o projeto urbanístico da cidade pensa? Que eu estou garantindo que a água da chuva chegue aonde? Ao rio, tá certo? Então, por isso é que eu tenho aquela água que vai ser o quê? Uma área permeável. Fora isso, se eu recolho um pouco de chuva dentro do meu lote, eu retardo a velocidade com que a água vai parar na boca de lobo, na canalização, porque senão a boca de lobo não dá conta, gente. A gente vê as nossas avenidas se transformando em quê? Em rios. Em rios. Em rios. Bom, isso já é uma outra questão, porque falando de urbanismo, eu falando lote. Se a gente for falar... Mas podemos falar das avenidas internas em condomínios. Também viram rios por conta disso. Viram rios por causa disso, exato. É que, na verdade, São Paulo tem um agravante por causa do plano de avenidas que foi feito, não vamos nem entrar nessa questão, mas a gente acabou pondo asfalto em cima de rio. E não tem o que falar, a geografia prova, as águas correm para aquele lugar. Só que agora, ao invés de eu ter um rio que vai recolher, eu tenho uma avenida. O que eu vou esperar? Que aquela avenida transborde. Então, para minimizar os efeitos disso, a gente, dentro dos lotes urbanos, a gente faz o quê? A gente tem áreas de captação, as piscininhas, os jardinzinhos de chuva, que vão fazendo o quê? Diminuindo a velocidade com que essa água, né, vai chegar no leito que ela tem que chegar mesmo, né? Tem vários caminhos aí, pensando em termos geológicos, né? Do planejamento do relevo da cidade. Então, a gente tem de compensar isso dentro do lote urbano e quem faz o planejamento e cria as regras para isso, pensa nisso. A gente tem de acreditar.
o problema é exatamente isso, Pretel. Tem gente que não acredita. Eu entrego o empreendimento, a pessoa fala, não, mas isso aqui, esse jardim nós vamos tirar, né? Esse jardim nós vamos pôr um parquinho aqui em cima e eu quero um piso emborrachado. Não, mas porque não? Mas grama, a criança cai, rala o joelho, grama suja, meu piso, não sei o quê. Enfim, a grama é terra, vai sujar o sapato, vai sujar a casa. Então, eu acho que falta... E depois, a hora que encher de água, vai sujar a casa inteira, né? Então, quando não dá, porque aí o que acontece? Vai impermeabilizar tanto que aí a rua fica lotada, a água entra para o subsolo da garagem, que às vezes... Enche o subsolo, daí a drenagem também daí não vai dar conta, porque não foi pensada nisso. Exato, é que às vezes, veja só, o meu prédio, eu fiz tudo certinho no meu lote, mas o lote vizinho impermeabilizou, o outro impermeabilizou, acaba sobrando para mim. Então, a causa e efeito, ela é vivida coletivamente. Coletivo. Então, nesse sentido, eu acho que precisa primeiro, as pessoas precisavam ter mais educação formal em relação a isso. A escola tinha que explicar. Gente, a gente mora em sociedade, a gente mora numa casa. A gente tá falando de condomínio, o condomínio ainda é mais fácil de controlar. E casa? Você entra dentro das casas das pessoas para saber se ele não cimentou tudo? Mas e o condomínio de casinhas? Então, a gente vê com muita frequência alterarem o quintal, onde ninguém vê. Perfeito. E isso daí gera dano pro vizinho do lado imediatamente na porta ao lado. Exatamente, é dentro de um condomínio, porque a gente acaba tendo a gestão dentro do coletivo, não dentro da área. Eu, por exemplo, eu vejo todos os projetos. E dentro eu tenho um condomínio até em Cotia, que é bem desse padrão. Nós temos uma mata enorme, até vou contar esse caso que é bem interessante. A gente tem que estudar, o síndico tem a responsabilidade de falar, meu senhor, o senhor não pode construir aqui nesse seu quintal é a área verde. O que normalmente acontece? Aí é a confusão das legislações. A pessoa aprova na prefeitura. Prefeitura, por quê? Porque a prefeitura vai ter um aumento de área construída, que é aumento de quê? Arrecadação de PTU. Mas aquela área, ela não está descoberta à toa. Não é só porque eu fiz uma casa menor. Às vezes tem um motivo. São lotes que precisam ter áreas permeáveis maiores. Então, às vezes eu tenho índices de 15%, mas eu tenho locais que eu posso ter índices maiores para poder recolher a chuva. Nesse condomínio, ano passado, nós tivemos um evento importante, que eu acho que os síndicos devem saber. Nós tivemos um fenômeno natural por conta das mudanças climáticas, um pequeno tufãozinho, furacãozinho, sei lá, tropical. Um ventinho que passou e levou aquele mundaréu de árvore. E uma das nossas árvores, nós temos um bosque lá, caiu numa escola, Pretel, destruiu o alambrado. Por Deus, não machucou ninguém, era um final de tarde, não tinha criança brincando. E nós estamos numa discussão agora porque o nosso seguro não quer pagar. O seguro não paga tsunami, furacão, tufão, não paga nada de fenômeno natural dessa natureza. Não. E você entende? Se cai em cima de carro, de casa, de escola, ele fala, não, é fenômeno natural, eu não tenho... Então, e quem que paga isso aí? E você entende? E agora a gente está lá numa discussão, porque na verdade foi um vento forte, caíram outras árvores, agora a gente vai ter que compor alguma assim, solução para essa questão. Agora, vamos pensar, a gente tem sempre que tirar um aprendizado disso. Por que isso aconteceu? Tem uma parcela que eu não controlo, mudanças climáticas, eu sinto muito, mas a gente está vivenciando aquilo que o coletivo optou, por poluir, impermeabilizar áreas, não é verdade? Cortar árvores, a gente paga essa conta. Agora, o que o condomínio pode fazer? E aí eu faço a meia-culpa, porque como gestora, estou lá há alguns anos tentando fazer. Eu preciso fazer um manejo dessa área verde. Algumas das árvores que caíram de grande porte, 100% das árvores grandes que caíram, elas estavam acometidas por uma praga que se chama cupim de solo. Quando a gente olha uma árvore, a gente pensa, sabe aquele quando você tira o brócoli? O brócoli, pega um brócolizinho lá. A casquinha. Você pega aquele brócolizinho, Pretel, desenhadinho, bonitinho. Uhum. O que você tem em cima, gente, se você virar de cabeça para baixo, é o que você tem de raiz. E é o que suporta o peso daquela copa. Tá bom? Agora imagina que você tem uma árvore
vamos dar um exemplo que ela tá redondinha, bonitinha, que não é o caso muitas vezes, eu vou falar disso também. Aí você vê que a raizinha dela tá sendo toda comida, ela perde o apoio. Já tem vento mais forte do que o normal por conta das mudanças climáticas. Aquela coitada daquela árvore, que aparentemente até tá verde, ela tomba. Ela não tem lastro. Ela não tem lastro, querida. Tem sustentabilidade. Então, aí você fala, Lígia, como é que eu faço isso? Fazendo o manejo. Você precisa cuidar do solo, tratar o cupim de solo, retirar às vezes uma espécie, um espécime ou outro que tem proximidade, porque eventualmente eu vou poder escorar algumas árvores. Quando eu tenho uma formação de mata, lá não é mata nativa, mas é uma área de compensação ambiental. Então eu tenho que manter aquilo daquele formato. Mas eu tenho que cortar algumas, podá-las. Aí por que cai a árvore também? Eu tive uma outra árvore gigantesca que caiu lá, uma tristeza, o dono ficou triste. A gente tinha a construção e a árvore, muito bonita, um ficus enorme, ela acabou recebendo podas para não bater na casa. Ela ficou pesada para o outro lado. O que aconteceu com esse vendaval? Ela não suportou. Essa tinha uma quantidade menor de raízes comidas, porque a gente examinou todas as espécies depois, mas ela não suportou. Aqui, imagina, com a chuva, todas aquelas folhas cheias de água, que elas retêm, né? Você tem aquele peso da copa. Vem o vento e tomba a árvore. É porque, assim, o corte da árvore é fundamental. Né? Então, hoje, a hora que eu estava vindo para cá, eu estava num carro de aplicativo, aí eu até falei para o rapaz, eu falei, olha o que o rapaz está fazendo. Ele estava cortando, aspas, uma grama do jeito dele. Então, ele decidia, e o trânsito estava parado, cidade de São Paulo, o trânsito para, viu, gente? Muito. E aí eu estava só observando como é que aquela pessoa estava fazendo aquele trabalho, né? E de uma forma lamentável. Meu Deus. Então, é lamentável. Então, aquilo vai dar problema. Isso era grama, isso era uma grama. Eu ainda falei para o rapaz, falei, olha, observa o trabalho que ele está fazendo, porque isso vai dar problema. Ele falou assim, não é que a senhora tem razão? Eu falei, pois é. Claro. Então, assim, numa grama. E quando você passa na cidade de São Paulo também é muito visível que, assim, por causa da fiação exposta, eles podam, a concessionária poda a árvore naquele formato de Y. E aí você cria uma forquilha. Peso aqui, a árvore parte no meio. É comum, não é nem o raio que o parta, é espontâneo. Não precisa, né? Além da cimentização, né? Que as árvores estão sendo trocadas todas por pequenos vasos. Isso, é verdade. Porque a pessoa fala, vai estragar. Você usando a espécie correta de árvore, você não precisa substituir. Você tem que, se vai ser vegetação que vai ficar sob cabos elétricos ou fiação, você tem que usar um tipo de árvore menor, que vai conseguir ser plena, dar uma poda adequada e fica embaixo da fiação. Não tem sentido você... E ajuda no ar, ajuda na chuva, ajuda em tudo. Agora, imagina, né, gente? Coitadinha daquela... Eu cimento o pé da árvore, não entra água em lugar nenhum, não trato a praga de solo. Rato, eu moro na Avenida São Luís. Eu cuido dos canteiros centrais, porque já que a prefeitura não faz esse trabalho, infelizmente. E o que acontece? A gente acaba vendo que muitas das raízes são comidas pelas ratazanas. Aliás, não só as raízes, né? Os cabos. A cada 2, 3 meses, nós ficamos sem fibra ótica. Aí você chama a Viva, ela vai lá, você vê, tudo ruído pro rato. Eu acabo tratando um pouco, o canteiro não é meu, mas a gente tenta cuidar daquelas árvores, então eu cuido com controle biológico, nada tóxico, eu rego essas plantas, na tentativa de manter as árvores que são próximas dentro da nossa região. Esse trabalho foi bacana e eu incentivo até os outros síndicos a fazerem em outras regiões, porque os meus vizinhos também começaram a cuidar e a gente fez uma corrente do bem. Claro, a gente comunicou à subprefeitura, que tenta fazer dentro dos recursos que são direcionados a ela, porque às vezes o problema não é a subprefeitura faz aquilo que ela consegue, né?
Ela não tem braço para tudo isso. Não, ela não tem recursos destinados. Até a subprefeitura da Sé, eu elogio muito o trabalho que é feito, porque é um trabalho complicado, nós temos a Cracolândia, nós temos questões sociais enormes. Então, a subprefeitura da Sé, na realidade, ela é uma cidade. Pois é, gente. Pois é porque ela engloba vários bairros centrais, né, que são acho que 8 bairros centrais, né? Exato, São, se não me engano, são 8. Exato. Mas e é uma cidade. Mas você concorda que a gente tem que pensar no coletivo? E no coletivo eu penso que as áreas verdes, elas não têm que ser pensadas como elas são a prefeitura de São Paulo. Exato. São Paulo tem que ser pensada como um todo, né? E dentro do condomínio, que eu acho que é importante a gente salientar, que eu acabo vendo muito isso, né? Olha, vamos... aqui nós vamos resolver, nós vamos aprovar em assembleia e nós vamos fazer um parquinho. Isso. Ou nós vamos fazer a churrasqueira. Isso, né? Isso. E que invariavelmente, lamentavelmente, a churrasqueira ninguém usa. No final das contas, mas fica... Eu estou errada? Não. Ou viram depois... É difícil. Bom, a gente estima que seja bem usada, mas às vezes gera até um problema que vocês, como advogada, sabem. Só motivo de notificação, multa e briga entre vizinhos, né? Pois é, então, também tem isso. E aí é aprovada pela maioria da Assembleia, só que assim, está tudo dentro da legalidade, né? No primeiro andar, debaixo da janela do primeiro andar. Isso. Então está dentro da legalidade até a página 2. Pois é, coitado. A fumaça e o barulho que isso vai implicar naquele morador. Né? Então assim, essa questão também é biológica, né? Pois é, aí é isso que eu queria que você enfatizasse dentro do condomínio, até não só para os síndicos, mas para os condôminos que estão nos escutando, né? Porque esse programa ele vai chegar no condômino também. Então eu quero que você fale para eles qual o olhar que eles têm que ter para isso. É importante. Hoje, São Paulo, a gente... Dentro do condomínio, tá? Então, a gente fala que a gente tem, sei lá, 70, 80 mil condomínios, não sei, cada hora eu escuto um número. Eu sei que a gente tem... milhares de condomínios e milhões de pessoas que moram dentro de condomínios. Então, o nosso impacto na sociedade é imenso. Então, o papel do condômino e do síndico é gigantesco numa cidade urbanizada como a de São Paulo, né? Não é uma cidade de campo, é uma cidade urbana. Então, vivemos em condomínios, muitas pessoas, e a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, cuidar das nossas áreas verdes é uma obrigação. E se não é com amor, é por dor. A gente deve cuidar porque, de fato, melhora a qualidade do ar, a gente retarda a velocidade das chuvas, a temperatura é mais baixa debaixo de uma árvore. A gente sabe quando você está caminhando na rua, se você passa numa alameda, é uma coisa. Se você passa num lugar que é o Vale do Anhangabaú, que só tem cimento, você... Quase morre. Quase morre, né? Parece que você está no deserto do Saara. Parece que está no deserto, você não tem ar ali. Mas é mais ou menos a mesma situação, né? Enfim, então a gente tem de entender que é nossa responsabilidade e começa dentro de casa. Então, vamos incentivar os síndicos a fazer horta para criança, cuidar da árvore, colocar orquídea. Hoje em dia todo mundo compra, coloca nas árvores, coloca comida para passarinho. A gente sabe que as nossas árvores abrigam pássaros. Na Avenida São Luís eu tenho pica-pau de penacho amarelo, azulão, maritaca, bem-te-vi, eu tenho sabiá laranjeira, tudo morando no centro da cidade. Agora, eles precisam comer frutinha. Eu plantei árvores que dentro do meu condomínio que possibilitam que esses bichinhos possam comer. A gente não tem essa preocupação e deveríamos ter. Então, eu acho que primeiro precisa ter um simancol aí, pensar que a gente tem de cuidar que o nosso lote, onde a gente mora, tem uma função maior para o planeta. Agora, você acha que, por exemplo, o síndico fazendo reuniões, e aí eu vou um pouquinho além, né? Eu sempre falo esse exemplo, algumas pessoas já me ouviram falando isso em outras oportunidades. Eu sou do tempo que as pessoas, não eu, que a minha mãe me mataria, mas as pessoas pegam... Pois é. E coitada, ela não fazia isso não, gente. Ela era do bem, muito do bem. Mas, assim, as pessoas entravam nos carros e jogavam as coisas pela janela. Nossa, me lembro dessa história. Eu também era dessa época. Você também era dessa época. Sou. E hoje, com as crianças tendo essa educação
dentro das escolas, né, se alguém, porventura, pegar um papelzinho e jogar para a janela... Mãe, você viu? Você está fazendo, olha lá! E não sei o quê. Então, essa questão do condomínio, se forem feitas, por exemplo, palestras, o que você acha? Acho ótimo. Para os adolescentes, para as crianças, mas não aquela palestra assim, olha, hoje tem palestra, aquilo não chama atenção, eles não querem nem ir na aula, né? Eles vão querer ir na palestra dentro do condomínio, mas você consegue enxergar, você acha ótimo, você consegue enxergar uma forma diferente de fazer isso? Acho que tem que ser lúdico, acho que a natureza é um prazer, que as pessoas não estão acostumadas, mas uma vez que você é convidado a fazer uma reunião... Uma vez eu fiz uma assembleia no jardim, recentemente. Nos jardins, inclusive. Eu tirei de dentro Tava um calor dentro do nosso salão. Eu falei assim, gente, vamos fazer... E fiz na parte externa. Os condôminos falaram, mas o que essa mulher... Pus o telão, tudo certinho. Foi super agradável. A temperatura era amena. As pessoas falaram, nossa, essas árvores são legais. Nunca tinham visto a árvore. Então, eu acho que compete ao síndico, sim, propiciar essas vivências. Eu acho que mais do que a palestra, a vivência da área verde. Tá. E acho uma coisa assim, Pretel, se não é com amor, é por dor. A árvore vai cair, a árvore vai machucar, vai cair em cima de um carro, como no meu, caiu em cima do alambrado. Eu vou ter de agora arcar com esses custos que são imensos. E a prefeitura multa, graças a Deus, existe ainda um controle em relação a essas questões. As multas são altíssimas. Cuidei de um condomínio enorme, até em parceria com a GK um tempo atrás. Meu Deus, só de multa ambiental que eu assumi, quando assumi a gestão, a gente tinha mais de R$200 mil de multa para a Secretaria do Verde. Fora o que a gente gastou, foi a multa. Depois eu tive que gastar mais tantos 200 também para repor aquilo que foi danificado. Como não tínhamos mais área disponível no condomínio, porque não dava para você plantar uma árvore no meio da quadra, né, do condomínio, a gente teve que adotar praça na proximidade do Brooklyn e para poder plantar, e tivemos que manter. Quer dizer, então, existe uma política educativa de tapinha na mão. Os termos de ajuste de conduta. Isso, exatamente, o termo de ajuste de conduta, que eu acho que são severos e eu acho absolutamente necessários. Só que assim, como não existe a consciência, sabe uma criança que apanha sem saber que estava errada? Isso não gera, na minha opinião pelo menos, uma mudança efetiva de conduta, que seria o objetivo. De comportamento. Isso, de comportamento. Porque o termo é um termo de ajuste de conduta, exato. O TAC. Em termos, vamos dizer assim, legais, que exato, vocês sabem. Exato. Mas o fundo que o TAC quer é que haja uma mudança comportamental. E não está havendo. Não está. Então, nesse Aí o condomínio vai lá, paga a multa e continua fazendo exatamente a mesma coisa. É mais ou menos quando exatamente. A pessoa... então vamos ou tem lá. raiva. Gente, não vamos plantar árvore aqui, porque depois se tiver que cortar, é pior ainda, olha. Pois isso aí. Então, isso também é uma reeducação dentro do condomínio. Né? Eu vou fazer um paralelo aqui para as pessoas que estão nos escutando. Eu sou do tempo que dirigia, que você pagava quantas multas você quisesse e nada acontecia. É verdade. Aí depois inventaram o quê? Os pontos na carteira. Pois é. Né? E aí segurou uma porção de gente que, olha, eu ando a 120 e pago a multa, eu ando a 150 e pago a multa, eu ando a 200 e pago a multa. Eu não respeito a regra do condomínio e eu pago a multa, não é, gente? Agora a gente expulsa com comportamento antissocial, não é isso? Exatamente. Opa! Então, assim, você tem regramentos que você deve seguir, mas é aquilo que você falou, tem que haver uma mudança comportamental e eu entendo que isso tem que ser feito principalmente na questão das crianças e das coisas. Claro. Nós estamos terminando. Não. Olha só, estamos terminando a entrevista aqui, olha. Não, eu estou só aqui. E assim, nós estamos aqui terminando a entrevista, agradecendo a sua presença, agradecendo os nossos patrocinadores, que é a GK Condomínio, a Tenda e Portaria, a Repinte, que está sempre aqui conosco, nos apoiando. Lembrando a vocês de olharem também o portal Mulheres Condominiais, que lá tem informação, tem cursos gravados, tem lojinha, então atende, né, as mulheres como um todo, dizendo sempre,
as mulheres condominiais é o olhar feminino para o condomínio, trazendo mulheres que fazem a diferença e essas mulheres vão somando conosco, né? Não é um grupo fechado que tem que pagar nada, são mulheres que fazem a diferença no mercado e que vão somando para quê? Para passar a sua experiência para o mercado como um todo, para homens, para mulheres, para as crianças, né? Porque são elas que vão continuar vivendo em condomínio, né? Pretel, você tocou num ponto bem importante, esse movimento aí que você está capitaneando é uma coisa para mim muito importante no mercado, primeiro porque existe essa sororidade, né? Entre nós aí, mulheres que estão tentando se ajudar. Por exemplo, eu como bióloga e arquiteta nunca tive muito espaço para falar no nosso mercado, que é muito dominado por homens, a gente sabe disso. Então, eu agradeço muito a oportunidade e hoje, assim, eu posso dizer que eu estou vivendo um momento muito bacana da minha carreira, né, que, assim, porque, de fato, eu consegui trabalhar com o que eu queria, que era o coletivo, usando as habilidades técnicas que eu pude desenvolver, né, nesses dois campos, mas hoje eu tenho sido chamada para trabalhar e para fazer consultoria dentro do condomínio, porque eu entendo que assim como vocês são chamadas para serem advogadas de condomínio, hoje eu estou sendo chamada para ser bióloga do condomínio. E acho que cada vez mais isso vai acontecer, porque as pessoas estão despertando para uma necessidade. Porque a nova geração precisa. Senão não vai ter nova geração. Não vai ter nova geração. É simples assim, né? Exatamente. Eu queria que você aqui deixasse suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, né? Trazer. Por favor. Tá bom. Eu tenho uma que é _Lígia _Ramos e eu tenho isso no Instagram, né? Então, eu sou conhecida como Lígia Ramos, a minha empresa é a Daccord Síndicos, então eu tenho também a Daccord, com 2 Cs, né? Daccord Demudo, Daccord Síndicos, vem do francês, daccordsíndicos.com.br. A Daccord hoje tem um ramo verde, que chama Daccord Verde, exatamente para dar atendimento aos condomínios, porque a gente entende, vocês que fazem a parte legal, vocês sabem o perrengue que é você passar por esse mundaréu de sigla que são esses órgãos, dependendo da área verde que você tem, ela tá dentro assim do município, você vai lidar com legislação municipal, às vezes você vai lidar com legislação estadual e federal, e existe às vezes questões que nem esses órgãos se conversam, né? A realidade é essa. Os prazos são estendidos, a árvore está para cair, vai machucar alguém, o que eu faço? Bom, aí a gente conta com os advogados, enquanto a gente faz o trabalho técnico, conta com o próximo programa. Pois exatamente. Conta com o próximo programa. Tá? Agradeço demais, Gabriela, obrigada de estar aqui com a gente. Obrigada, Lígia, Muito de estar aqui com a gente. Lembrando, gente, aqui, Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Isso só acontece com os patrocinadores e com vocês, que nós aqui temos a ideia realmente de trazer a melhor informação, o melhor caminho para que toda a coletividade, não só quem trabalha, o síndico, mas os condôminos, né? Que eles vejam a importância da sua propriedade ou a importância de onde eles vivem, o quantos caminhos que tem dentro do próprio condomínio, tá bom? Agradecendo mais uma vez a GK Condomínios, a Tende Portaria e a Repinte por acreditar no nosso trabalho, tá bom? Até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.